Olá, seguidores do Júnior Alac. Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. Se você tem mais de 90 anos, no dia que você tiver mais de 90 anos, 100% dos homens com mais de 90 anos têm câncer de próstata. 235 mil novos casos diagnosticados por ano e em torno de 28 mil mortes atribuídas a câncer de próstata. E você aplica isso aí, isso vai e irradia na próstata e é um processo de hipertermia muito bem sucedido que os alemães fazem muito bem. Então, a testosterona, ela tem aplicabilidade no câncer de próstata, no câncer de mama. Todo homem, a partir dos 50 anos, deveria se submeter regularmente ao toque retal e avaliação do PSA. O risco de desenvolver câncer de próstata dobra se o pai teve e aumenta 7 vezes se além do pai dos outros parentes desenvolveram câncer prematuramente. Então, até logo, a prevenção de câncer de próstata você faz com vitamina D3, com... Eu sou diabético tipo 2, eu era usuário de insulina, tomava insulina até 3 vezes ao dia, porque a doutora também colocou aquela regular, que eu não tinha controle. Queremos saber de você, que acompanha o Dr. Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Dr. Laí Ribeiro é o médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. Você vai morrer com ele, mas não por causa dele. Põe isso na cabeça. Só 7% dos cânceres de próstata dão metástase. Oi, tudo bem? Somente 7% dos cânceres de próstata dão metástase, a não ser que você mexa nele. Aí é outra história. Aí você rompe a cápsula, as células cancerosas se espalham pelo linfático e pelo sangue, e aí vem toda a problemática. Mas se você não mexe em nada, provavelmente não vai acontecer nada. Tá? Então, 235 mil novos casos diagnosticados por ano e em torno de 28 mil mortes atribuídas a câncer de próstata. Você vê que é bem menos que com relação às mortes atribuídas a câncer de mama. De novo, está aqui, ó, câncer de mama, câncer de próstata e Alzheimer. Tratam os 3 do mesmo jeito. Tá? Aqui está de novo mostrando para você a importância da testosterona, um artigo recente, mas eu devo ter uns 20 ou 30 desses artigos para te mostrar. Aqui está um indivíduo que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, Alfred Gilman, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, de Fisiologia e Medicina, em 1994, porque ele descobriu a proteína G, o receptor de membrana com a proteína G. Tá? Você vai ver aqui, ó. E ele foi quem descobriu esse hormônio receptor de membrana. Tá? Que nos últimos 5 anos veio à tona. Isso foi descoberto lá atrás, ninguém deu bola. Para que serve isso? Mas como ele tinha descoberto também a proteína G, ele ganhou o Prêmio Nobel. Mas aí ele foi descoberto. Então começou aqui. Bom, você tem cirurgia, você tem rádio, você tem braquiterapia, que é um tipo especial de rádio, onde você enfia agulhas na próstata, agulhas radioativas. Você tem a crioablação, que você vai lá e esfria a próstata. Você tem o bombardeamento com prótons, que talvez seria a minha escolha, se eu tivesse que fazer alguma intervenção na minha próstata, eu faria essa aqui. E você tem a parte hormonal, que aí, com a parte hormonal, você não precisa fazer, tudo o resto fica obsoleto, se você fizer isso aqui bem feito. Certo? A prostatectomia radical laparoscópica, pra você ter uma ideia, você fala, mas é por laparoscopia, que beleza. Eu só vou te lembrar que dura 9 horas. Então não deve ser tão simples, porque a cirurgia tem uma duração de 9 horas. A coisa que tem uma duração de 9 horas não é muito simples. Então, o quanto que se contribuiu, eu não sei, porque 9 horas de cirurgia está mostrando que o negócio continua bastante complicado. E com consequências. Existe uma outra aplicação interessante que chama High Intensity Focused Ultrasound, que é um processo de hipertermia localizado que se aplica diretamente na próstata via o ânus, e você aplica isso aí, isso vai e irradia na próstata, e é um processo de hipertermia muito bem sucedido que os alemães fazem muito bem. Só que os alemães fazem isso via uretral. Eles entram com esse catéter aqui, e essa seria talvez a bombardeamento de prótese seria
talvez a escolha principal, se eu quisesse operar a próstata, e a hipertermia transuretral talvez fosse a segunda opção, tá? E o terceiro chama essa aqui, que é o IFO-PRO, só para vocês terem uma ideia. Mas, infelizmente, todas elas têm efeitos colaterais, deixa a maioria das pessoas impotentes, ou deixa elas com incontinência urinária, a pessoa faz um esforço, molha a cueca, entendeu? Não é a mesma pessoa para sempre. Deixa com infecções urinárias recorrentes, entendeu? E Loma Linda é uma cidade especial do ponto de vista médico, porque Loma Linda é a cidade no hemisfério norte, nas Américas, que tem a maior longevidade. O maior número de centenários nos Estados Unidos, Canadá, tudo somado, vivem em Loma Linda, na Califórnia, tá? E lá tem esse instituto que o próton... Oi, tudo bem? Destruição de tumor com próton, tá? E esses nêutrons existem em alguns lugares raramente usados. De novo está aqui o nosso herói da tarde. E esse Edward Friedman, ele desenvolveu esse modelo de receptor hormonal que está sendo usado nos Estados Unidos, a gente está aplicando, o resultado está funcionando, etc. e tal, mas ele é o pai da criança. Então chama-se abordagem hormonal no tratamento do câncer. Bloquear receptores que ajudam as células cancerosas a permanecerem vivas e estimular receptores com hormônios que são capazes de matar as células cancerosas. Então você faz as duas coisas, tá? Através da manipulação apropriada desses receptores, pode-se aumentar a apoptose, resultando no controle do câncer mamário e prostático. É como se fosse o mesmo tecido, tá? Então, a testosterona, ela tem aplicabilidade no câncer de próstata, no câncer de mama, no câncer de Alzheimer. Aqui está a molécula testosterona, tá? Típica. Mostrei para vocês isso, que modulando apropriadamente os receptores, pode-se aumentar a apoptose, consequentemente, controlar o câncer de mama e de próstata. Esse é um livro muito gostoso de ler. O cara tem o diagnóstico de câncer de próstata e ele começa a fazer uma viagem pelo mundo para saber onde é que ele vai tratar. E ele descreve isso muito bem descrito, vai mostrando as possibilidades, etc. Faz um levantamento muito grande e ele chega à conclusão que ele deve ir para Loma Linda. E ele faz o tratamento de prótons em Loma Linda e depois ele escreve 6, 10 anos depois que não tem nada, que não teve repercussão, etc. e tal. Aqui, então você tem aqui, ó, a www.protonbob.com, PBT, tá? Loma Linda University Medical Center, ciclotron, que é esse aparelho que só existe 3 no mundo, tá? Que é o Proton Beam Therapy, por isso que chama PBT, Proton Beam Therapy, raios de próton, terapia de raios de próton. Então, se você tiver algum paciente que queira operar, que você vai mostrar para ele que ele quer tirar a próstata, e ele tem dinheiro, tem $100 mil sobrando, ele vai poder ir a Loma Linda e fazer isso. Está aqui o endereço para você, está aqui o site. Você, como médico, vai dizer, ó, eu tenho uma opção para você nos Estados Unidos muito boa, que é essa aí, tá? Esse indivíduo aqui passou pelo mesmo processo. Ele viajou em 4 continentes, também procurando o que ele ia fazer, e também terminou em Loma Linda. Parece que lá realmente é o melhor lugar, porque esses caras são tudo gente rica, estudioso, inteligente, engenheiros que pesquisam muita coisa e acabam chegando lá. Então, também é a mesma história. E aí está o nosso herói, Dr. Abraham Monger Taylor, professor de Harvard, urologista, que foi quem começou toda essa história na realidade. É um indivíduo relativamente jovem, não é esse cara aqui, ele é bem mais jovem que esse, tá? E, de novo, o livro do câncer. Todo homem, a partir dos 50 anos, deveria se submeter regularmente ao toque retal e avaliação do PSA. A partir dos 40, se o pai ou parentes próximos tiveram câncer de próstata dos 55. Essa é a recomendação que eles fazem. Eu não sigo essa recomendação porque eu sei que eu não preciso. Porque eu sei me cuidar e sei que não vou deixar ninguém ficar enfiando, fazendo toque retal em mim, desnecessariamente. Né? Então, eu não posso falar para você que precisa fazer porque eu não faço. Mas essa é a indicação oficial. Faça quem quiser. Bom, 70% do câncer, só para você entender, aqui está a próstata, que a uretra passa aqui dentro, ó. Geralmente, a hiperplasia prostática, para você entender bem, ela acontece nessa área aqui, ó. Por isso que a hiperplasia prostática causa sintoma. Sabe qual o principal sintoma do câncer de próstata? Falta de sintoma.
Qual é o sintoma mais comum do câncer de próstata? Não ter sintoma. Põe isso na cabeça. Agora, uma hiperplasia prostática benigna, não. Ela vai crescer nessa região aqui. O crescimento é de estroma, células estromais e não epiteliais, como é aqui. E ela, logo, como a uretra passa aqui, você começa a ter problema de obstrução. Se você começa a ter muita sintomatologia urinária, eu tenho uma boa notícia para você. Provavelmente não é câncer. Isso ajuda muito para você tranquilizar o paciente. Porque ele vem apavorado. Ele acha que como ele tem muito sintoma, deve ser câncer. É o contrário, o câncer não tem sintoma. Ele é silencioso. Porque a maioria das vezes ele ocorre aqui, ó, no lobo posterior. Tanto é que o médico vem com o dedo, com toque retal, e ele determina que a irregularidade aqui, da textura, e ele determina que é câncer. Câncer não vira, hiperplasia prostática não vira câncer. É perigoso, doutor, a minha hiperplasia virar uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São doenças diferentes. Uma não consegue virar a outra, nem a outra consegue virar a outra. Nada impede que alguém possa ter, por azar, né? Azar, às vezes acontece, de ter hiperplasia prostática e ter câncer. Ele tem as duas doenças concomitantemente. 25% dos cânceres podem desenvolver nessa área, mas o tumor também não cresce igual a próstata, a ponto de incomodar, e 5% ocorre nessa faixa aqui. O risco de desenvolver câncer de próstata dobra se o pai teve e aumenta 7 vezes se além do pai dos outros parentes desenvolveram câncer prematuramente. A magnitude do crescimento de câncer de próstata vai depender da velocidade de crescimento do tumor e, por outro lado, da velocidade de morte celular. Geralmente, uma célula morre na próstata a cada 500 dias. A rotatividade lá é muito baixa. Por isso que mesmo o câncer sendo uma coisa que evolui, vai demorar mais tempo, pode demorar 20 anos. Tem casos que demoram 30 anos para se manifestar. Então é o seguinte, se o meu PSA livre dividido pelo meu PSA total, que é aquele que aparece ali, se for mais de 20%, o PSA livre, provavelmente não tem nada de câncer, é excluído. Se for menos de 10%, e você está com o PSA acima de 10%, existe uma possibilidade muito grande de você ter CA de próstata. Se for entre 10 e 20, é intermediário, pode ser que sim, pode ser que não. Então, por exemplo, você fez o PSA seu, deu 10. Você fez o seu PSA livre, deu 32%. Aí, praticamente, você não tem nada que se preocupar. Que esse PSA de 10, que está aumentado, provavelmente é por outra causa que não o câncer de próstata. Porque o seu PSA livre passou de 20 e está com 32, por exemplo. Só para você ter uma ideia. Mas se você tem um PSA de 12 e você tem um PSA livre de 9, a preocupação é grande, porque provavelmente, até que se prova o contrário, você tem um CA de próstata. Tá? Muito bem. Então, até logo, a prevenção de câncer de próstata, você faz com vitamina D3, com iodo, com cogumelos, boa viagem. Você faz com testosterona, você faz com anastrozol, que são os inibidores. Aqui, ó. Testosterona, vitamina D3, iodo, cogumelos, que também inibe a aromatase, inibidor da aromatase, feito em doses fisiológicas, para levar você a ter os níveis de testosterona que quando você tinha na adolescência. Tá? Que no homem é 115 picogramas por ml na saliva. Que é muito fácil de atingir. Você com 10 miligramas, 7 miligramas, 10 miligramas de testosterona por dia, que não é nada, não? E você deve variar, você pode passar na testa, é um excelente lugar de absorver testosterona. Você pode passar atrás do joelho, ninguém chega atrás do seu joelho sem a sua autorização. Então, você não contamina ninguém, porque se eu passo testosterona aqui, ó, eu pego meu neto ou minha neta no colo, eu passo para eles. Isso é um problema sério. Se eu abraço a minha esposa, eu passo testosterona para ela. Então eu tenho que tomar cuidado onde que eu passo. Então, se eu passo na testa e dou um toque aqui onde você passa perfume, como a vascularização aqui é enorme, quando você machuca a testa, você já viu como é que sangra? Absorve.
Se eu passo atrás do joelho, um dia eu passo atrás do joelho, outro dia eu passo atrás do joelho, do outro. Um dia eu passo na testa, eu posso passar no pênis, direto no pênis. Paciente que tem peroni, então o que você faz? O peroni, você trata peroni tem cura, assim, não precisa de cirurgia, não tem nada. Todos os pintos tortos do Brasil estão indo para ela. E ela faz ozônio, ela faz testosterona e ela faz iodo. E eles melhoram. Você imagina, porque o homem, muitos homens, o ego deles está no pênis. Você imagina um pênis torto, o ego está torto. Problema sério. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. Olá, Dr. Lair Ribeiro e equipe. Olha, eu quero dar meu testemunho, meu depoimento aqui do bem que as orientações do Dr. Lair Ribeiro me fez. Eu sou diabético tipo 2, eu era usuário de insulina, tomava insulina até 3 vezes ao dia, porque a doutora também colocou aquela regular, que eu não tinha controle. E cada vez que eu ia me consultar, ela aumentava a dose de insulina. E hoje eu estou livre da insulina, graças às orientações do Dr. Lair Ribeiro.